Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, estamos iniciando mais um ADV Jus TV feito com profissionalismo, com todo cuidado e atenção, você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre aqui pela TV RP Canal 9 da NET, também nas redes sociais, Face, Instagram e também através do nosso canal do YouTube, que já peço que por favor você se inscreva, é youtube.com/advjusnet. Você vai ver nesta edição de hoje, ADV Jus Notícia. ADV especial com 2 participações, estante jurídica, vocabulário jurídico, agenda jurídica, marketing jurídico, ADV Jus entrevista, momento divino, tudo isso muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje, como sempre, com uma notícia jurídica. E a que separamos para você hoje é esta aqui, ó. Juíza condena Ministério Público do Trabalho por litigância de má-fé. Ai, se a moda pega. A juíza Olga Fortes, da 7ª Vara do Trabalho, condenou o MP do Trabalho, por litigância de má-fé em ação pública, em que o Ministério Público pedia indenização por danos morais coletivos. Detalhe, ele já tinha firmado um acordo previamente, e a juíza condenou que esse tipo de atitude não era cabível, Olha, condenou o Ministério Público justamente ao pagamento de multa, pelo motivo que eu já me reportei, correspondente a 1% do valor da causa, deve ser uma causa de um valor alto, a ser custeada pela União, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, É isso aí. E o doutor promotor lá do Ministério do Trabalho, que fez a imprudência, não aconteceu nada com ele em termos disso aqui. Quem vai responder é a União. Mas, seguimos. Agora nós vamos falar de ADV especial. Nós vamos falar de direito notarial e registral. Olha só que abordagem interessante feita pelo meu parceiro aqui de ADV especial, o Wendel Salomão. Confira. Olá meus amigos da ADV Jus, hoje vou falar da aplicação da LGPD aos cartórios. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais inseriu o Brasil no caminho para a consolidação e difusão da cultura de proteção de dados pessoais e da privacidade. Por tratamento de dados pessoais, a LGPD dispõe que é assim considerada toda operação realizada com dados pessoais durante seu ciclo de vida, coleta, uso, armazenamento, compartilhamento e descarte, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação. Imagine o tanto de coisas que os cartórios precisam se moldar à nova legislação. Transferência, difusão, extração, enfim, que basicamente sempre faz a parte da vida cotidiana de um cartorário. Por esse motivo, os estados estão se atualizando e no estado de São Paulo, por exemplo, a Corregedoria já lançou o provimento 23 de 2020, incluindo seção sobre tratamento e proteção de dados pessoais das normas de serviço. Importante que as unidades estejam e façam a nomeação de um encarregado de proteção de dados, que atuará como canal de comunicação entre um controlador e a conscientização do seu pessoal para que estejam aptos a direcionar as demandas e cientes do que é permitido ou não fazer com os dados pessoais em posse do cartório. Além do mais, deve-se manter o controle de fluxo de dados pessoais, abrangendo a coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, até a restrição de acesso futuro, que deverá conter a identificação das formas de obtenção desses dados pessoais, do tratamento interno do seu compartilhamento nas hipóteses em que houver determinação legal ou normativa, bem como manter o registro das atividades de tratamento de dados pessoais que contenham a finalidade do tratamento, a base legal, a categoria desses dados, o prazo de retenção, medidas de segurança adotada, dentre outras. Medidas fiscais, técnicas e organizativas de segurança de informação para a proteção dos dados pessoais de acesso não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Por isso, meus amigos, a legislação está aí para ensinarmos o que fazer e como fazer. Por fim, outro aspecto basilar do compliance com a legislação de proteção de dados a ser observado é o relacionamento e contratação de fornecedores, terceiros e a relação com controladores conjuntos de dados pessoais, sendo de rigor a regulação de contratação por meio de cláusulas contratuais específicas para esta proteção. Portanto, o que se percebe é que os serviços notariais de registro estão sujeitos à legislação de proteção de dados vigente no país, demandando tanto um esforço para sua adequação quanto atenção aos usuários e organizações que se utilizem dos serviços de escolha entre a melhor atendente aos requisitos da LGPD, garantindo segurança, transparência e proteção aos dados pessoais. Meus amigos, por hoje é só, nos vemos em breve. Um abraço e até logo! Ok, muito obrigado, Wendel. Momento da gente curtir a nossa estante jurídica, muita gente gosta, veja aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual Estratégico da Recuperação Judicial, Impactos no Direito e no Processo do Trabalho, Teoria e Prática. Autoria: Ulisses de Miranda Taveira e Vinícius de Miranda Taveira. Editora Verso e Reverso. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok. Agora, vocabulário jurídico. Olha a questão aqui para você, ó. O que significa common law? Você sabe? Olha, common law. Isso mesmo. Isso está relacionado com, lógico, lei, justiça. Muita gente sabe, a gente vai refrescar a memória no intervalinho. Fique ligado, ok? Mais um ADV especial, agora em release. Vamos ouvir o que tem a nos dizer o Dr. Sérgio Oliveira Dias, nosso parceiro também de ADV especial. Ele vai falar a respeito de prática processual, sucessões. Veja. Olá, amigos do ADVJus, sou Sérgio Dias para falar com vocês sobre direito das sucessões. Em nossa participação anterior, falamos sobre a questão do prazo para a abertura do processo de inventário e o tempo que isso pode levar na justiça, o que pode demorar ou o que pode atrasar. E qual é o papel do inventariante dentro do processo de inventário? O inventariante, por lei, pode ser o cônjuge sobrevivente, os herdeiros necessários na linha descendente ou, na sua ausência, na linha ascendente, os pais do falecido. Podem ainda abrir um inventário terceiras pessoas, desde que demonstrado o seu interesse na abertura do inventário. Pode ser um credor, pode ser uma terceira pessoa. Muito bem. Aberto o inventário, será essa pessoa nomeada como inventariante. E compete ao inventariante fazer a administração de todos os bens que compõem o inventário. Pode ser uma única casa ou pode ser vários bens. Independente da quantidade desses bens, é o inventariante a pessoa responsável para fazer a administração, o cuidado e a manutenção desses imóveis. E esse inventariante, dependendo da complexidade que é o inventário, ele pode ser remunerado. Neste caso, é estabelecida uma remuneração para o inventariante, pois exigirá dele uma dedicação em tempo integral para fazer a administração dos bens, que podem envolver empresas, que podem envolver fazendas, produção rural, administração de bens que se encontram em locação ou não. Então, essa é a responsabilidade do inventariante. E compete a ele dar o início ao processo, providenciar toda a documentação necessária e representar o espólio, tanto perante a justiça, quanto perante credores ou devedores. Este é o papel essencial do inventariante. Existem várias outras atribuições. Procure o advogado, faça a abertura do inventário, obtenha todas as informações necessárias. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!
Ok, muito obrigado, doutor. Consumidor, olha que dica valiosa para você, ó. DPVAT para pedestres. Você tem direito a pedir, você sabia? O pedestre também pode requerer o seguro DPVAT em caso de acidente de trânsito. É isso mesmo. Isso é uma coisa que fica ali um pouquinho meio embaixo do balaio, como podemos dizer no dito popular, né? Mas você tem sim esse direito. Ah, fui lá, não consegui. O caminho é sempre o que o ADVJus indica. Procure o seu advogado de confiança. Ok? Eu espero que você estivesse sabendo dessa dica importantíssima deixada pra gente aí pelo Conjur, ok? Meus amigos, agora nós vamos falar para você da nossa agenda jurídica. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, né? Esta semana nós temos eleições da OAB, ó. As eleições da OAB estão marcadas para o próximo dia 25 de novembro, quinta-feira, né? E o horário para a votação será entre as 9 e as 17 horas. Na votação serão escolhidos diretoria da OAB de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, da CAASP, membros do Conselho Estadual, Federal e diretores das subseções, como eu acabei de me reportar. Eu sinceramente desejo muito boa sorte aos 4 candidatos que nós temos aqui em Ribeirão Preto, né? A gente está vendo aí bastante acirrada disputa, principalmente em nível aí de rede social. Pedimos urbanidade aos nossos colegas, porque passa a eleição e a carruagem segue, né, gente? Urbanidade, por favor. Seguimos com o nosso ADVJus TV, agora é hora de intervalo aqui em nosso programa. Aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br. e surpreenda-se. O que significa Common Law? É o direito que se desenvolveu em certos países por meio das decisões dos tribunais e não mediante atos legislativos ou executivos. Ok, voltamos então com o nosso programa, com o nosso ADVJus TV de hoje. Momento azul aqui em nosso programa, aquele momento que a gente sempre fala, marketing jurídico. Faça o seu aqui com o ADVJus TV. É só você vir participar conosco aqui do ADV Especial. Entre em contato. E também se você quer fazer um curso online ou mesmo uma transmissão ao vivo pela internet, o ADVJus tem aqui uma produtora mais que competente para dar para você o melhor serviço possível em nível aí de transmissão, de realização, gravação de cursos, ok? Estamos esperando você, vem para cá. Meus amigos, agora eu quero chamar a atenção de vocês para que prestem atenção nessa entrevista interessantíssima que fizemos esta semana com o Dr. Francisco Mendonça e a doutora Amanda Mendonça Segato. Nós falamos de direito bancário, mais especificamente a respeito de inadimplência bancária. Isso é um mal que assola muita gente. Existe uma gama enorme de ações na justiça. Confiram que entrevista interessante. Doutor Francisco, a gente já começa falando desse assunto que a gente está aí se reportando, né? O número de inadimplentes atualmente é assustador, como eu já tive a oportunidade de ver algumas matérias, inclusive manifestações pessoais suas. Mas o pessoal não pode jogar esse problema apenas aí nas costas da pandemia, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. O endividamento, ele é uma questão que eu falo sempre que ele é efeito e ele não é causa, né? A causa do endividamento ocorre muitas vezes por um descompasso administrativo entre receitas, entre despesas. Agora, sem dúvida nenhuma, a pandemia potencializou essa situação, mas não foi ela a causa única e fundamental do endividamento que a gente está sofrendo hoje. Se a gente pegar antes da pandemia, estávamos na ordem aí de 60 milhões de inadimplentes. Agregamos mais 10 milhões, estamos com 70 milhões de inadimplentes hoje.
Então, houve um aumento potencializado pela pandemia, mas a origem, ela tem que ser estudada mais detalhadamente, sem dúvida alguma. Doutora Amanda, a pessoa chega ali a um nível alto de inadimplência, mas que podemos aí jogar assim, uma grande gama desse problema na falta de planejamento, estou certo, doutor? Exatamente. A nossa população em geral, ela precisa muito da educação financeira, né? Muitas vezes, quando ela está pegando um empréstimo no banco, ela não está atuando diretamente só numa necessidade, né? Ela age, na maioria das vezes, por impulso, né? Então, ela não analisa aquilo que ela está fazendo naquele momento, na maioria das vezes, né? Ela vai por um impulso, por um desejo e acaba se atrapalhando aí no decorrer do tempo. Verdade, isso aí acontece muito, né? A pessoa, às vezes também, naquele afã ali, naquela coisa de fazer mais uma aquisição, né? Exato. Principalmente está ali linkada na falta de planejamento, aquele impulso faz com que a pessoa complique ainda mais a situação que ela já vive, né? Sim, muito. É isso. Doutor Francisco, o excesso de oferta de crédito, aliás, isso aí foi uma retórica que a gente conferiu, né, alguns anos atrás, algum tempo atrás. O senhor acha também que pegou muito brasileiro de surpresa? Porque era, assim, disponibilizado muita facilidade de crédito, né? E a pessoa, às vezes, não, como eu já acabei de falar, não tinha aquela atenção e, de repente, a hora que ela vinha, ela tinha, sim, aqueles bens que ela tanto sonhava, mas só que para conseguir eles definitivamente, aí depois eram outros 500. É isso, doutor? A gente teve uma alteração recente no Código de Defesa do Consumidor, que foi a lei do superendividamento. E essa lei, ela tem um artigo que o banco ou a instituição financeira deve ser responsabilizado pelo crédito que ele está disponibilizando ao cliente. De que forma? Verificando realmente a condição daquela pessoa de adquirir aquele crédito, demonstrando para aquele consumidor todos os riscos que estão envolvidos na concessão daquele crédito, ou seja, se você tomar esse valor, você vai ter que pagar tanto por mês, se você não pagar, você vai para o Serasa, se você for ajuizado numa demanda, você pode perder os seus bens ou seu patrimônio, você pode sofrer penhoras em suas contas correntes, ou seja, na contratação do crédito, o banco hoje tem uma obrigação legal de informar o consumidor de tudo que ele está contratando e todos os riscos envolvidos naquela operação. Isso, na prática, a gente ainda não consegue dimensionar e avaliar se realmente vai acontecer ou se já está acontecendo. Mas isso é muito importante, inclusive, na demanda revisional da pessoa física, isso pode ser alegado e o banco tem que fazer prova de que alertou o consumidor de todos esses riscos que ele está correndo quando ele contrata um crédito. Então, é essencial que isso venha a acontecer na prática para que se iniba a aquisição de crédito de forma irresponsável. Então, isso deve produzir efeitos no futuro. Agora, nós temos um sistema de muito tempo em que os agentes financeiros, os gerentes de bancos são pressionados para colocar recurso para fora, bater meta de empréstimo, e isso ocasiona desastres enormes na vida das pessoas e das empresas, não há dúvida em relação a isso. Precisa ter parcimônia, né, doutor? Doutora Amanda, evidentemente que hoje em dia a grande gama de aquisições, de compras, especialmente no mercado, elas são feitas via cartão de crédito e débito, né? Mas um dos vilões de débitos que desagam agora, talvez, aí no judiciário, eles têm a origem lá no cheque especial. Doutora, o pessoal fala que isso aí realmente foi ou é uma das principais causas, né, uma das principais pragas da vida de quem está inadimplente. É isso, doutor? É verdade. Muitas das dívidas cobradas hoje em dia são originárias do cheque especial, né?
Então, a maioria da população, por mais simples que seja, ela sempre tem um limitezinho ali de cheque especial. Pode ser 1.000, pode ser 5.000, pode ser 10.000. Então, quando as coisas apertam ali no final do mês, ela sempre cai na utilização desse cheque especial. Até que chega um ponto que isso acaba virando uma bola de neve, né? Ela vai pegando um pouco, paga aqueles juros, e a maioria das vezes ela não tem nem ciência de qual é a taxa de juros cobrada na utilização do cheque especial. Ela não consegue diferenciar empréstimos mais baratos dos empréstimos que são mais caros. Então, ela não tem assim, esse entendimento para discernir qual crédito seria mais viável ela utilizar naquele momento. Então, pela popularidade do cheque especial, a maioria acaba se utilizando do cheque especial assim que as coisas dão uma apertada, né? Certo. É um grande vilão ali das dívidas bancárias, é o cheque especial. Ele acaba, muitas vezes, se tornando um giro na vida da pessoa, né? Ela quita aqueles juros, aí ela encara aquele limite como uma renda, e ela não se atenta à quantidade de dinheiro que ela está ali desperdiçando naquele momento, e chega uma hora que isso vira uma bola de neve, porque quanto mais você utiliza os limites e vai pagando as taxas e tarifas, a tendência é o banco sempre aumentar esses limites de crédito, né? Ele vai concedendo um limite a mais a cada período de renovação, ele vai aumentando isso. É aí que a pessoa acaba perdendo o controle na utilização, né? É o que a senhora falou, né? Cheque especial, sinônimo, bola de neve, né? Não é brincadeira. Exatamente. Doutor Francisco, na hora de conseguir um empréstimo, né, a grande maioria não toma nenhum tipo de cautela para justamente ver quanto que é que ele está assumindo e o que aquilo vai gerar em termos ali de juros, né, de responsabilidade. E o senhor acha que isso é a maioria que age dessa maneira? Olha, eu não sei te precisar se é a maioria, mas pelo número de inadimplentes, a gente acaba detectando que, você vê, 70 milhões de pessoas endividadas, a gente pode, se você tirar de 200 e poucos milhões de habitantes, tirar a população economicamente ativa, tirar crianças, imagina o percentual que isso tem. O problema é que a facilidade do crédito leva a esse endividamento sem ter esse cuidado. Esse é um fato concreto. Porque, na sua última pergunta em relação ao cheque especial é um dinheiro disponível. Ele está na conta. Você não precisa ir no banco, você não precisa fazer um empréstimo, você não precisa parcelar. Simplesmente você vai lá e utiliza aquilo que está disponível na conta, né? Então, logicamente, falta, muitas vezes, conhecimento. E tem muita gente, doutor, de boa fé, que tem total interesse em pagar suas dívidas, pessoas honestas, que trabalham muito e que estão nessa situação por desinformação. Agora, nós estamos num sistema que é um sistema perverso, a gente não pode negar isso, né? Agora, uma dica que eu deixo para quem nos ouve é o seguinte: nunca se faz empréstimos para despesas recorrentes. Nunca. O que é despesa recorrente? É o seu aluguel, é o seu supermercado, é a sua conta de luz. Essas despesas são despesas que você vai ter todos os meses. Então, você não pode fazer um empréstimo para pagar uma despesa que você vai ter ela no próximo mês. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que, além de pagar aquela despesa do próximo mês, você vai ter que pagar o empréstimo que você fez para pagar o anterior. E isso gera um efeito absurdamente complexo na vida das pessoas. Então, empréstimo deve ser para situações pontuais. Você pode fazer um empréstimo para adquirir um veículo? Pode, mas você está pagando aquele veículo, ou para uma emergência médica, ou para um medicamento que seja importante, ou para uma situação da empresa que precisa ser saldada naquele momento. Certo. Mas nunca para despesas recorrentes. Essa é uma dica muito importante. Certo. Então, doutor, a gente estava falando, né? O doutor Francisco deu até esse start aí para a bola de neve, né? Porque eu imagino ali que partir, sim, da primeira ou da segunda negociação com aquilo que já está devendo, que vai desencadear o problema, não é isso, doutora? É exatamente isso.
Quando você entra num problema financeiro e procura a instituição para fazer uma renegociação, obviamente eles vão renegociar esse débito. O que acontece é que, na maioria das vezes, nessas renegociações, a pessoa não consegue efetuar o pagamento das parcelas. E aí ela vai renegociando isso de novo, e aí vai se aplicando juros sobre juros sobre juros, e essa dívida só tende a crescer. Ela não consegue sanar esse problema de uma única vez, né? Então, vira um ciclo vicioso, né? Ok, muito obrigado a ambos. Meus amigos, agora chegamos aqui no crepúsculo do ADVJus TV de hoje. Aquele momento que eu sempre falo, gosto muito, momento divino. E na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Confira. Vinho Rosso Toscana Vecchiano. Sua cor é vermelho profundo, onde predominam os reflexos violáceos típicos. Seu olfato é envolvente e persuasivo. No sabor, aflora-se a percepção de pequenos frutos vermelhos maduros, acompanhados de especiarias doces e baunilha. Ele é produzido por Vinícola Barbaneira, na Toscana, Itália. Na sua harmonização, é perfeita para acompanhar os primeiros e segundos pratos, à base de carnes vermelhas. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, ADVJus TV, finalzinho. Agradeço imensamente a sua companhia de sempre, ok? Reitero votos de bastante êxito para o vencedor das eleições OAB 2021, ok? Boa sorte a todos os candidatos. No próximo domingo voltamos com um programa inédito. ADVJus, tô ligado, ADV especial, venha fazer parte você também. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento